Então vamos agora falar um pouquinho sobre a fórmula do termo geral de uma PG, né? Estamos tentando encontrar uma expressão que nos permita obter um termo qualquer de uma PG cujo primeiro termo é A1, tá certo? E a razão é Q. Então, pela definição de progressão geométrica, a gente sabe o seguinte: para a gente encontrar o segundo termo, a gente sempre pega o primeiro termo e multiplica pela razão. Então, a gente tem essa igualdade. Ó. O segundo termo é igual ao primeiro vezes a razão. Também sabemos que para encontrar o terceiro termo, a gente pega o segundo e multiplica pela razão. Então, o terceiro termo ele é igual a 2 vezes a razão. Porém, esse A2, a gente já viu aqui em cima que o A2 é o A1 vezes Q. Então, eu vou substituir esse A2 por A1 vezes Q. Então, a gente tem que o A3 é igual. Olha lá, quem está entre parênteses aqui é a substituição. Troquei o A2 por A1 vezes Q. Então, ficamos com A1 vezes Q vezes o Qzinho que estava aqui. Então, ficamos com A3 igual a A1 vezes Q ao quadrado, tá bom? Q vezes Q ao quadrado. Bom, o A4 será igual ao A3 vezes a razão. Então, o A4 é A3 vezes a razão. Mas a gente sabe que o A3 é igual a 1 vezes Q ao quadrado. Então, eu vou substituir o A3 por A1 vezes Q ao quadrado. Então, ficamos assim. A4 igual a 1 vezes Q ao quadrado. Essa parte entre parênteses é a substituição de A3, que vale a 1 vezes Q ao quadrado. Troquei aqui o A3, vezes a razão, está aqui. Então, ficamos com A4 igual a A1 vezes Q ao quadrado vezes Q. Q ao quadrado vezes Q daqui ao cubo. Então, ficamos com essa expressão. Ó. A4 é igual a A1 vezes Q ao cubo. Então, você percebe uma certa ligação entre esses númerozinhos aqui, os índices. Ó. A3 é A1 vezes Q ao quadrado. Aqui tem 1 a menos do que esse 3. Aqui tem 3, aqui tem 2. Aqui o A4 é A1 vezes Q ao cubo. Aqui tem 4, aqui tem 3, 1 a menos do que esse índice daqui. Então, seguindo esse mesmo raciocínio, a gente chega nessa relação aqui embaixo. Para encontrar o nésimo termo, o AN será igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1, um número a menos do que o do índice. Então, essa aqui é a fórmula do termo geral de uma progressão geométrica. Para encontrar um termo, o nésimo termo, a gente precisa do primeiro termo e da razão. A n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Tá ok? Então, vamos fazer agora alguns exercícios usando tudo que foi aprendido e essa fórmula aí do termo geral de uma progressão geométrica. Tá ok? Nesse primeiro exercício, a gente quer determinar o oitavo termo dessa progressão geométrica. Para determinar o oitavo termo dessa progressão geométrica, nós precisamos do primeiro termo A1 e da razão. Então, a gente sabe que o A1 aqui, o primeiro termo, é igual a menos 1. Então, ó, A1 é igual a menos 1. E para obter a razão, nós pegamos um termo e dividimos pelo seu antecedente. No caso aqui, eu escolhi o segundo e o primeiro termo. Dividi o segundo pelo primeiro. 4 dividido por menos 1. Está aqui. Razão igual a 4 dividido por menos 1. Mais dividido para menos, dá menos. 4 dividido para 1 dá 4. Então, nessa progressão geométrica, o primeiro termo vale menos 1 e a razão vale menos 4. Colocando na fórmula do termo geral, nós temos o seguinte: A8, que é o termo que eu quero encontrar o oitavo, então A8 é igual o primeiro termo A1 vezes Q elevado a 8 menos 1, que dá 7. Então, é sempre um número a menos do que o do índice. A8 é igual a 1 vezes Q elevado a 7. Fazendo a substituição dos valores de A1 e da razão, ficamos assim. A1 troquei por menos 1 e a razão eu troquei por menos 4. Coloquei aqui entre parênteses para a gente fazer a potência, tá ok? Então, fazendo menos 4 elevado a 7,
um número negativo elevado a um número ímpar, dá sempre negativo. Então, o resultado daqui eu já sei que dá negativo. E levando 4 a 7, dá 16.384. Negativo, lembre-se, um número negativo elevado a um expoente ímpar dá negativo. Menos vezes menos dá mais, multiplicar por 1 não altera o número, então o resultado dá positivo, 16.384. Ok? Então, o oitavo termo dessa progressão geométrica é 16.384. Vamos ver aqui outro exemplo. Em uma progressão geométrica, o quarto termo é 24 e o oitavo termo é 384. Quanto vale o sexto termo dessa progressão geométrica, tá ok? Então, a gente tem que o quarto termo é 24, significa que o A4 é igual a 24. E o oitavo, o A8, é 384. Então, a gente tem essa informação já. O A4 vale 24 e o A8 vale 384. Tá certo? Para a gente encontrar o sexto termo do APG usando a fórmula do termo geral, a gente precisa do primeiro termo e da razão. Então, é isso que a gente vai em busca agora, tá ok? Pela fórmula do termo geral, nós temos que o A4 é igual a A1 vezes Q ao cubo. A4 é A1 vezes Q ao cubo, né? Mas sabemos quem é o A4, é 24. A gente vai fazer a substituição já já. O A8, que é 384, pela fórmula do termo geral, uma maneira de escrever é A8 igual a 1 vezes Q elevado a 7. Então, a gente vai juntar essas duas informações com essa informação de que o A4 vale 24 e o A8 384. Então, ficamos o seguinte. Ficamos com esse sisteminha. Ó. O A1 vezes Q ao cubo, A1 vezes Q ao cubo é igual a A4. Então, eu troquei o A4 pelo seu valor, 24. Lembre-se, o A4 vale 24, quarto termo. Também temos que A1 vezes Q, a sétima, dá o A8. Então, A1 vezes Q, a sétima, dá 384, que é o valor de A8. Tá ok? Pegamos essa primeira equação aqui, ó, e isolamos o A1. Então, ficamos com A1 igual a 24 dividido por Q ao cubo. A1 é 24 por Q ao cubo. Agora, a gente vai pegar esse resultado aqui, ó, e substituir na segunda equação do sistema, trocando A1 por 24 sobre Q ao cubo. Fazendo essa substituição, teremos 24 dividido por Q ao cubo, troquei no lugar do A1, vezes Q a sétima, igual a 384. Tá certo? Aqui eu vou usar a propriedade da multiplicação, da divisão, de potências de mesma base. Então, Q elevado a sétima dividido por Q ao cubo é Q elevado a 7 menos 3, que dá 7 menos 3 dá 4. Então, ficamos com Q a quarta igual a 384. Esse 24 que estava multiplicando, eu vou passar para o outro membro dividindo, para o segundo membro. Então, 384 dividido por 24 dá 16. Que é a sétima dividido por Q ao cubo, dá Q a quarta. 7 menos 3, 4. 384 dividido por 24 dá 16. Então, para a gente encontrar o valor que é elevado à quarta potência dá 16, nós tiramos a raiz quarta, se você quiser pensar assim. Então, Q a quarta é a raiz quarta de 16, mais ou menos a raiz quarta de 16. Então, os números que elevado à quarta dá 16 é o 2 e o menos 2 também. Por isso que a minha resposta aqui está Q igual a mais ou menos 2. Então, a razão tanto pode ser 2 como menos 2, tá certo? Temos dois caminhos aí a seguir que podemos caminhar com eles juntos, como a gente vai ver já já. Agora, usando uma dessas duas equações e o valor de Q, que é mais ou menos 2, 2 ou menos 2, você pode
está seguindo esses dois caminhos, a gente vai substituir o Q em uma dessas duas equações para poder encontrar o valor de A1. Vamos substituir na primeira, que está mais simples, tá joia? Então, substituindo na primeira, a gente já tem que A1 é 24, porque é o cubo. A gente isolando a primeira equação, passando o Q dividindo, ficamos com isso. Se eu substituir o Q por mais ou menos 2, ficaremos com 24 dividido por mais ou menos 2 ao cubo. 24 dividido por mais ou menos 8. Então, ficaremos com 3. 24 sobre 8 dá 3 e o mais ou menos eu preservo aqui na frente. Esse mais ou menos significa que para não seguir dois caminhos, eu estou fazendo a conta ao mesmo tempo. Mas se você quiser, você pode separar. Quando a razão for 3, quando a razão for 2, perdoe, você segue um caminho. Quando a razão for menos 2, você segue outro. No final, você vai encontrar que o A1 vale 3, caso a razão seja 2, e o A1 vale menos 3, caso você pegue a razão igual a menos 2, tá bom? Então, ou a razão é 2 ou menos 2, quando isso acontecer, o A1 será igual a 3 ou menos 3, tá ok? Portanto, o sexto termo, que é o nosso objetivo, pela fórmula do termo geral, é o A1 vezes Q a quinta. Mas o A1 a gente já sabe que é mais ou menos 3, e o Q é mais ou menos 2. Substituindo, ficamos com essa expressão. Então, quando o A1 for 3 e o Q for 2, a gente segue um caminho e vai dar positivo. Quando o A3 for negativo, for menos 3, quando o A1, perdoe, for menos 3, a gente vai usar o sinal de menos aqui, menos 3, e para a razão será igual a menos 2. Então, razão menos 2, A1 igual a menos 3. O resultado também dá positivo. Então, independente de qual caminho você escolha, os resultados sempre serão positivos. Fazendo essa continha, teremos 3, mais ou menos 3 vezes 2 à quinta, 32. Mais ou menos 3 vezes mais ou menos 32. Se eu seguir o caminho do mais, mais 3 vezes mais 32, mais vezes mais dá mais, o número será positivo, 96. 3 vezes 32, 96. Se eu seguir o caminho negativo, menos 3 vezes menos 32, menos vezes menos dá mais, 3 vezes 32, 96. Tá ok?